Salve, salve, pessoal! Bom, vamos lá. Começando mais um estudo de mercado, falando agora do nosso IBOV e mini índice e mini dólar, tá? Tô pensando, pessoal, em começar a colocar um pouco também aqui de S&P. O que vocês acham, hein? Bom, vamos lá, pessoal. O que a gente tem que olhar, né? Para o mercado amanhã, tá? Nosso IBOV, a gente está trabalhando ele aqui no gráfico diário, tá? Com este rompimento de topo, do topo histórico, né? E trabalhando com esta referência, que é basicamente essa última pernada de alta, tá? O que acontece, turma? Nessa referência que a gente está trabalhando, a gente tem um ponto muito comprador do diário, que é aqui embaixo, no 133.500. Se a gente cai para o gráfico de 60 minutos, o que fica claro para a gente? Nós já descemos, nós já corrigimos até a parte, nós já corrigimos até 50% da perna? Sim. Então, em tese, está autorizado para subir, né? Só que não dá para comprar nesse ponto. Então, se for para tentar alguma coisa, é um movimento vendedor aqui nos 139.000, 140 mil, mais ou menos, nessa região que ele está, né? Porque aqui a gente tem um payoff barato. Ou seja, se amanhã a gente não abrir o mini índice rompendo o topo, né, faz sentido procurar por vendas. Que essas vendas vão estar aonde no mini índice? Gráfico de 60 está aqui. Eu vou apagar aqui, tá? Essa nojeira que não precisa, que precisa romper os 140 e 500. Por quê? Porque se a gente olhar o nosso 15 minutos, tá? O que a gente tem muito claro? O mercado abre ignorando essa região de topo, né? E eu vou deixar isso aqui marcado ainda, porque isso é um breaker block. Ou seja, é um ponto que, apesar de estar alto, faz sentido a gente tentar uma compra que, repito, é uma compra muito alta, né? E aí, pessoal, tá? Essa compra pode vir também, provavelmente ela virá, né? Com o rompimento desta linha de tendência de alta, tá? Ou seja, vamos capturar a liquidez aqui e vamos subir. Esse é o cenário 1, tá? O cenário 2 é qual? É quando a gente vier testar aqui essa região de mínima, tá? Do pregão dessa semana, né? Que é um ponto interessante, eu quero deixar marcado. E a gente tem um bloco válido aqui. Por que a gente tem um bloco válido? Porque ele rompeu este topo, né? Esse topo foi rompido, tá bom? Então, é um ponto válido para se trabalhar, né? E aí, para trabalhar com movimentações vendedoras, a gente tem que cair para o gráfico de 5 minutos. Aonde estão as movimentações vendedoras do gráfico de 5 minutos? Tá? A gente tem esse camarada daqui, esse fundo que foi perdido, né? Só que repara como os fundos estão cansando, né? Perde, mas não é aquela coisa, tá? Então, o que eu vou deixar marcado aqui, tá? Eu vou marcar esta região, né? E eu vou escrever aqui nela que é a nojeira, né? Temos uma nojeira agora. Por quê? Porque não é lá o melhor ponto para poder trabalhar vendido nessa região, tá? Tendo em vista que a expectativa do movimento é ele ir romper lá o topo nos 141.700. Então a gente tem um cenário 1, né, de uma compra aqui nesse breaker block, e aí essa compra, tá? Vamos procurar uma confirmação, porque é muito alto.
A compra aqui embaixo pode ser no risco, mas aí é um risco de 500 pontos, né? Então é um risco caro, tá? E a venda aqui em cima é a nojeira, porque a expectativa é romper o movimento, né? Então a gente vai deixar essa possibilidade aqui e vamos deixar essa outra possibilidade de venda aqui. Então eu vou levar o meu gráfico no 5 e no 15 minutos do índice para amanhã desse jeito, tá? Aqui, pessoal, espera aí que eu coloquei eu troquei aqui para o dólar. Aqui, pessoal, o que a gente vai fazer, né? Olhando o dólar agora, tá? O dólar, pelo gráfico de 1 hora, né? Ele tá vindo aqui de encontro a esse bloco. Eu vou apagar isso daqui. Eu vou trazer esse fundo aqui para os 5.604 e a gente tem uma grande região compradora do gráfico de 60 que, pelo 15 minutos, né? Eu vou filtrar ela aqui, porque aí eu pego tanto o Breaker Block, tanto o Fair Value Gap, quanto o bloco do gráfico de 1 hora, né? E aí, o que é o ponto? Essa região de alvo, tá? Eu vou até apagar a região de alvo. Por quê? Porque ele não foi testar lá e eu acho que a venda é válida se ele vier testar o 5.690, tá bom? E vou apagar essa região dos 5.726. Por quê? Porque se ele romper aqui os 5.700, eu acho que ele vai voltar para a região de topo. E aí, essa mesma liquidez que foi capturada aqui embaixo, eu vou trazer ela para cá. Ou seja, para ficar claro para mim que a compra aqui no 5.600 é válida, mas a gente tem essa região de liquidez. Então, gráfico de 15 minutos, gráfico de 5, estão os dois aqui na tela e é assim que eu vou levar o gráfico para amanhã. Eu poderia marcar alguma coisa ao longo do pregão de hoje no dólar? Poderia, mas eu acho que seria ruído, tá? Então, por isso que eu estou levando ele desta forma, tá bom, pessoal? Bom, por hoje é isso. Fiquem com Deus. Espero que vocês tenham gostado e valeu!